Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Vamos aprender hoje a aplicar nossa mensagem na história do profeta Jonas. O profeta Fujão, lembra dele? Aquele profeta que desobedeceu. Vamos falar então sobre desobediência a partir da história do Jonas. Você vai criar um tema, você vai falar sobre desobediência da igreja e o assunto vai ser em cima do Jonas. Quem é melhor para falar sobre desobediência do que a história do profeta Jonas? Tá legal? Então, como você já sabe, sobe no altar, saúda os irmãos com a paz do Senhor, com boa noite, enfim, como você costuma fazer. Você lê a sua Bíblia no capítulo 1 do profeta Jonas, Jonas capítulo 1, versículo 1 a seguir. Vamos resumir a história de Jonas utilizando apenas o capítulo 1. Para falar de desobediência, o capítulo 1, ele sozinho já resolve tudo, tá bom? Uma outra hora a gente fala sobre os demais capítulos do profeta Jonas. Quando você lê o capítulo 1 do profeta Jonas, você vai fazer uma pequena introdução para poder entrar na sua mensagem, propriamente dita, tá bom? Então, depois que você leu o versículo 1, no máximo ali até o versículo 3, você pode falar para os irmãos que estava tudo bem na vida de Jonas, estava indo tudo bem, nós estamos falando de um profeta, até o momento que ele decidiu desobedecer a Deus. Queridos, nós estamos falando de um profeta, alguém renomado, alguém conhecido pela sociedade, pelo povo de Deus, como um grande profeta, mas ele decidiu desobedecer a Deus no momento que o Senhor falou para ele ir até a cidade de Nínive, e ele, ao invés de ir para Nínive, pegar o navio para lá, ele pegou um outro navio e foi para a cidade de Tarsis. Olha, ele pegou um sentido totalmente oposto. Ao invés de ir para para a direita, ele foi para a esquerda. Então, o que você pode fazer? Você lê o versículo 4 e diz o seguinte, que a desobediência gera inimizade com Deus. A primeira coisa que você vai falar, a desobediência gera inimizade com Deus. Você vai falar para eles que a partir do momento que Jonas decidiu desobedecer a Deus, ele se tornou, vamos dizer assim, gerou inimizade, porque ao invés de receber bênção de Deus, veio contra ele, contra o barco, contra todos os tripulantes, a ira de Deus, veio, o mar ficou revolto, os ventos ficaram revoltos e veio contra aquele navio. Então você pode olhar para a igreja e dizer assim, ó, para de desobedecer a Deus. Talvez essa luta que você está passando, essa crise que veio sobre a sua vida, talvez essa crise financeira está acontecendo não é porque você está passando uma luta, talvez é porque você está em desobediência com Deus e as portas estão se fechando para você. Pense nisso, talvez essa falta de emprego, talvez essa falta de saúde, talvez essa crise no teu casamento é porque você não entendeu que Deus está te chamando para fazer algo, que Deus está ordenando que você faça algo e você está fugindo de Deus. Está na hora de parar de fugir de Deus e se colocar no centro da vontade de Deus. Inclusive você pode dizer que lá no livro de João, no capítulo 15, versículo 14, Jesus disse, serei meus amigos se fizer o que eu vos mando. O que Jesus está dizendo aqui? Ó? O desobediente não é meu amigo. O meu amigo é aquele que me obedece. Lá em Efésios 5:6, também você pode utilizar para respaldar e enriquecer a tua mensagem. Você vai dizer que o desobediente atrai a ira de Deus. Está escrito lá em Efésios 5:6. Tá bom? Então vamos continuar. Ainda no versículo 4, você pode dizer que a desobediência gera o perigo iminente. Observe que a Bíblia diz no versículo 4 que o navio estava a ponto de se despedaçar, queridos. Então você vai falar para eles que quando você desobedece a Deus, você perde a cobertura, você perde a proteção de Deus e começa a ficar desprotegido. Lá em Salmo 91, um salmo muito conhecido, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sombra do Onipotente descansará. Sabe o que isso quer dizer? Você só vai ter proteção enquanto você se esconder no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Altíssimo. Quando você sai debaixo desse esconderijo, quando você sai debaixo dessa sombra, e o que faz você sair debaixo, que é a tua desobediência, você vai para onde não deve, o Senhor manda você ficar aqui, você diz, não, eu vou ficar ali. Quando você faz isso, você sai debaixo da cobertura espiritual e fica vulnerável aos ataques do inimigo, aos males que a vida possa te oferecer. No versículo 5, a Bíblia diz que cada um começa a recorrer ao seu Deus. Cada um começa a invocar o seu Deus, ou seja, no versículo 5 você vai dizer para a igreja que a desobediência gera medo e falta de direção, porque cada um clamava e ninguém sabia para onde correr. Então eles procuram socorro no lugar errado quando você está desobediente, andando em desobediência, fora da vontade, fora do plano. O versículo 5, ele diz que é como se você estivesse sem direção. Você está procurando socorro no lugar errado, batendo na porta errada. E tudo que Deus quer é que você obedeça a sua palavra e cumpra o teu ministério. Lá em Mateus 11:28, Jesus disse, vinde a mim todos vós, ou seja, Jesus dá direção para as pessoas. Vocês que estão cansados, sobrecarregados, Jesus disse, vinde a mim. Sabe por que ele fala isso? Porque ele diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Então, você que se sente sem direção hoje, Jesus fala assim, ó, vinde a mim, ou seja, me obedeça. Venha cumprir a minha palavra, venha cumprir o propósito, vinde a mim. Amém, meus irmãos?
A desobediência ela é muito prejudicial e nociva porque Saul desobedeceu a Deus e nunca mais teve outra chance. Irmão, acredite, é provável que você não tenha outra chance. Fala para a igreja que chega um ponto que Deus não te dá outra chance. Você sabia disso? Que tem um ponto que você não vai mais ter outra chance. Saul não teve outra chance, Adão e Eva não tiveram outra chance, Esaú não teve outra chance, muitas pessoas não tiveram outra chance. Lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 1, a Bíblia diz que aquela pessoa que é repreendido muitas vezes, endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Então, para de ficar desobedecendo a Deus e entra no centro da sua vontade. Amém? Ainda no versículo 5, a Bíblia diz que Jonas desceu e estava dormindo, sono profundo, lá no porão do navio, enquanto estava tudo acontecendo, estava se quebrando tudo, o Jonas estava dormindo. Sabe o que você pode usar ainda aqui no versículo 5? Que a desobediência gera falta de responsabilidade. Todo mundo na pior e o Jonas dormindo. Irmão, a pessoa não reconhece que esse mal é Deus cobrando um posicionamento. Tá todas as coisas acontecendo ruim, a maldição vem sobre ele, sobre a família dele, sobre o ministério dele, as portas estão se fechando e ele não entende que é Deus cobrando que ele tome uma atitude, um posicionamento. Fale para a igreja e diga para ele isso. Tenha responsabilidade e entenda que a tua desobediência gera um prejuízo espiritual, gera um prejuízo ministerial e um prejuízo também físico, porque às vezes a tua família, o teu ministério, a sua vida, a sua finança, o seu espiritual, tudo é bloqueado quando você decide desobedecer a Deus e não cumpre o teu chamado. No versículo 12, Jonas falou para eles, se vocês me tirarem daqui e me jogar no mar, tudo vai ficar bem. Olha só, irmão, sabe o que eu aprendo aqui? Só depois que o desobediente foi tirado, o mal cessou. Olha só como é prejudicial você caminhar com uma pessoa que atrai sobre a sua vida a ira de Deus. Como é nocivo você caminhar com uma pessoa que anda em desobediência à palavra de Deus. Foi necessário os marinheiros tirarem Jonas dali, jogar para longe deles, para fora do barco, e a Bíblia diz que imediatamente o mar se aquietou, o vento se aquietou, e eles ficaram tão temerosos que começaram a oferecer até sacrifício a Deus. Então eu te digo, cuidado com as pessoas que você escolhe para compartilhar a sua vida. Cuidado com as pessoas que entram na sua vida. Fale para a igreja, cuidado com as pessoas que você faz amizade, com as pessoas que você coloca dentro da sua casa. Cuidado com quem você compartilha os seus sentimentos, cuidado com quem você compartilha a sua vida. O Jonas entrou dentro de um barco de pessoas que não tinham nada a ver com o problema dele. Pessoas que não sabiam do problema dele, da desobediência dele, e todo mundo pagou um preço caríssimo, um prejuízo caríssimo. Só no momento que eles se afastaram de Jonas, voltaram a ter paz. Então cuidado com quem você se aproxima. Cuidado com pessoas nocivas que entram na sua vida. Cuidado com as amizades que você faz, meu irmão. A luz não tem comunhão com as trevas. Não temos nenhum tipo, nada em comum com as trevas, com os ímpios. Então cuidado com as pessoas que você traz para dentro de casa. Ah, porque ele é meu amigo, ele é da faculdade, é um colega de trabalho. Cuidado com essas pessoas que você não conhece o procedimento, não conhece a vida espiritual, não conhece a sua religião, não conhece a fé dessas pessoas, você não sabe de nada. Inclusive não sabe se ele é mais um que está em desobediência ao chamado de Deus. Entenda que tem pessoas que entram na nossa vida para nos ensinar a não sermos como elas. Tem pessoas que entram na nossa vida e você nunca mais esquece, porque gera um prejuízo incalculável. Depois que você aplicar esses versículos e declarar para os irmãos que ninguém pode ficar vivendo em desobediência e esperar bênçãos, você faz uma pequena conclusão dizendo para os irmãos mais ou menos isso. Queridos, olha só o prejuízo que Jonas causou a um barco, a um navio, cheio de pessoas que não tinham nada a ver com o problema dele. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, cumpra o teu chamado, cumpra o teu propósito, obedeça o que Deus designou para você. Diga isso para eles e acredite que todas as portas se abrirão. Queridos, a Bíblia diz que quem ganha almas, sábio é. A Bíblia diz que aquele que ganha almas livra uma vida do inferno e ainda apaga uma multidão de pecados. Quando você cumpre o teu chamado, as portas se abrem automaticamente. Quando você obedece a Deus, as bênçãos de Deus vêm sobre você. Então você vai concluir dizendo tudo isso e concluindo dizendo as portas estão abertas. Deus está de braços abertos para abençoar aquele que decide fazer a sua vontade. Amém? Você coloca as pessoas de pé e faz um apelo. Quem deseja, a partir de hoje, entrar no centro da vontade de Deus e recomeçar a sua vida ministerial, a sua vida em intimidade com Deus, a sua vida espiritual, fique de pé, vem aqui na frente, você faz uma oração por eles, faz uma reconciliação geral, todo mundo voltando para os braços do Senhor e vai ser a mensagem abençoada de você. Tá bom, meus irmãos? Você quer aprender mais? Clica aqui no primeiro link e você vai ter acesso ao meu e-book que vai te ensinar a pregar melhor, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.